falar um pouquinho sobre autoconhecimento. É muito bacana falar, né, dessa questão da alta performance, falar das emoções, e muitas vezes pode ser que eu pergunte assim, mas por onde começar, né? Então, a nossa palestra vai dizer por onde começar. Autoconhecimento para ser um professor exponencial. Olha lá, palavra diferente que a Mara falou. Um pouquinho ali, né, da minha formação, sou analista comportamental, practitioner em PNL, profissional coach, né, grafóloga, tem aí outras formações, psicopedagoga. A gente vive para estudar, como a Leila disse, né? A gente que ama educação, ama estudar, ama aprender. E o que é importante a gente entender, né? Quanto mais eu evoluir enquanto ser humano, né? Melhor profissional, melhor professor, melhor mãe, né? Até a Mara acho que comentou. Então, se eu quero me desenvolver, por onde começar? Pelo autoconhecimento, né? É importante ter, né, essa sensação ou sentir esse prazer de conhecermos a nós mesmos, né? De olhar para dentro. A gente vai ter aqui algumas propostas, então eu vou dizer, prepara aí o áudio do seu computador ou do seu celular. Eu vou vir com um material aqui visual bem bacana, tá? E a gente vai fazer alguns treinos aí de autoconhecimento. Você vai aproveitar bastante, tá? O que o autoconhecimento por que é importante, né? O que ele vai nos ajudar a desenvolver? Olha lá, vai nos ajudar a encontrar as nossas qualidades, inclusive quando a Leila falou lá para descrever a nossa missão de vida, encontrar o nosso propósito, a gente vai precisar conhecer as nossas habilidades, as nossas qualidades. Muitas vezes eu vou nessa busca interna, mas também posso encontrar alguém, né, que tem alguma referência positiva, com quem eu possa contar, que eu tenha confiança, para, além da minha visão interna, também ter uma percepção externa, né? Vai me ajudar a ter essa percepção de realidade. Será que eu tenho percepção de realidade? Será que eu sei o que a minha imagem transmite? Será que eu consigo fazer essa leitura? Tá? O autoconhecimento também vai nos ajudar a trabalhar a questão da inteligência emocional. A Leila falou divinamente sobre as emoções. Então, o primeiro passo, conhecer as emoções, para daí desenvolver inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É descobrir como é que uma emoção é sentida pelo meu corpo, pelo meu organismo, e que gatilhos podem disparar essas emoções. A partir do momento que eu identifico essas emoções, eu estou desenvolvendo inteligência emocional. E não é para bloquear as emoções, é só para identificar quando ela surge e eu me preparar para que nenhuma emoção faça com que eu tenha resultados que não sejam assertivos, tá bem? O autoconhecimento vai me ajudar a descobrir, né? O que me faz reagir de determinada forma, tá? E o que eu posso fazer para reagir de uma forma mais adequada, para ter comportamentos, para ter resultados assertivos, tá? E ainda o autoconhecimento vai nos ajudar nessa questão do dia a dia, de como é que eu posso observar uma oportunidade e aproveitar aquela oportunidade para evoluir. Evoluir constantemente, aprender constantemente, tá? Ser um ser humano melhor. Legal? O que é importante? O autoconhecimento é livre, o autoconhecimento nos liberta, né? A professora Andreine falou assim, parece que ela explodiu a bolha lá e ampliou o canal de visão. E saber que isso é livre, né? Qualquer pessoa pode exercer essa questão do autoconhecimento. E olha ali o que diz aqui, que muitas vezes, né, uma reflexão surge de um coração ou de uma mente com turbulências emocionais. Olha lá, como é que pode ser? Né, num momento de turbulência, será que a gente tem vivido vários momentos de turbulência? Diz aí, né? Essa questão da pandemia, quanta turbulência, na verdade, e aí, de repente, essa retomada da escola, que é uma escola diferente, não é mais a mesma escola, não é mais a mesma maneira de ensinar, a mesma forma de aprender. Então, aproveitar essas reflexões no momento de turbulência, né?
e desenvolver essa questão do autoconhecimento, né? Para quê? Para nos tornarmos melhor a cada dia, tá? Então, olha ali, um pouquinho melhor a cada dia. Se nós formos um pouquinho melhor todos os dias, no final do ano, nós teremos sido 365 vezes nos tornado melhor, tá? E não é melhor do que ninguém, é melhor do que nós mesmos, tá? Ter uma versão melhor de nós mesmos, melhorando um pouquinho a cada dia. Mas pode ser que em muitos momentos você ainda encontre pedras, né, no seu caminho. E talvez essas pedras precisam ser vistas como oportunidades, né? São momentos difíceis, onde a gente encontra essas questões das pedras, mas nós somos capazes de transformar essas pedras em preciosos diamantes. Vou contar uma metáfora para vocês que eu gosto bastante e para mim fez muito sentido, tá? Então olha lá, os ouvidinhos bem atentos para ouvir a metáfora. Essa metáfora se chama Encarreguem Pedras, tá? Depois dá para buscar lá no YouTube, se vocês quiserem falar com os outros colegas, contar em sala de aula. Então diz que existia um grupo que se reuniu para atingir um objetivo específico, tá? E esse objetivo era escalar uma montanha, chegar no alto de uma montanha. E eles estavam ali na base da montanha organizando, né, as mochilas, algumas pessoas organizando roupas, os utensílios para começar a escalada, quando de repente veio uma voz, mas num tom grave, né, parecendo um trovão, e essa voz disse: carreguem pedras, carreguem quantas pedras vocês puderem, porque no final da escalada você será preenchido por uma enorme felicidade e, ao mesmo tempo, sentirá uma grande tristeza. E a voz se foi. E as pessoas sempre olhavam e diziam: como assim carregar pedras, né? Um momento feliz, um momento triste. Mesmo sem entender, as pessoas pegaram algumas pedras ali, colocaram nos bolsos do casaco, nas mochilas, né? Carregavam nas mãos e começaram a escalada. Quando eles estavam mais ou menos na metade da escalada, a voz surgiu novamente e repetiu: carreguem pedras, carreguem quantas pedras vocês puderem, porque quando vocês chegarem no topo, vocês sentirão uma enorme felicidade e, ao mesmo tempo, sentirão uma grande tristeza. E de novo as pessoas procuraram, acharam ali pelo caminho mais algumas pedras. Algumas pessoas optaram por carregar mais pedras, outras menos, mesmo sem entender, obedeceram à voz e continuaram subindo. Quando eles chegaram no topo, né, que eles estavam extasiados por a imagem da natureza, pelo que eles conseguiam observar, eles observaram que as pedras, sem explicação, tinham se transformado em lindos e brilhantes diamantes. E aí, nesse momento, todos foram preenchidos por uma enorme alegria e uma imensa felicidade, pois tinham virado os diamantes. E dali um instante, algumas pessoas foram baixando a cabeça e observaram, né, e sentiram uma grande tristeza, porque eles pensaram: poxa, a decisão de carregar pedras era só minha, por que eu não carreguei mais pedras? Mas logo essa tristeza passou e eles voltaram a sentir novamente a felicidade de observarem que conseguiram transformar as pedras do caminho em preciosos diamantes. Então, o que isso quer dizer? Que durante a nossa investigação no autoconhecimento, pode ser sim que a gente tenha essa percepção, que a gente já tenha encontrado muitas pedras nos nossos caminhos, né? E essas pedras, às vezes, nos fizeram desistir de algumas situações, né? Deixar um sonho guardadinho para depois. Mas que vale a pena enfrentar esse caminho, né? Passar pelas pedras e às vezes carregar essas pedras, porque esses ensinamentos, esses momentos, né, é que vão fazer nos tornarmos pessoas melhores, tá? Então guarda essa metáfora para você aí, que eu gosto muito dela e ela faz muito sentido para mim.
Olha lá. A importância da sensibilidade e o autoconhecimento como fonte de inspiração para professores, tá? Quem disse essa frase foi o professor José Gilson, professor de letras, tá? Ele é lá do Ceará. Tive acesso a esse professor numa plataforma de autoconhecimento, onde ele relata que ele estava bem desestimulado, até que uma colega, né, uma professora da escola que ele estava atuando, falou sobre o autoconhecimento, ele ficou curioso, acessou uma plataforma, e ele diz que ele evoluiu tanto que ele resgatou nesse momento do autoconhecimento a escrever, né, cordéis, que era uma habilidade que ele tinha, em algum momento ele tinha deixado para trás. E ele diz, né, que essa importância do autoconhecimento ter resgatado nele esse prazer em escrever. E até tem um trechinho aqui, mas no final eu vou encerrar com o cordel que ele fez para os professores, tá? Ele diz assim, né, com um sócio emocional quase sempre revirado, o valente educador tem ficado atribulado. Tem feito de tudo um pouco, tem vivido no sufoco e muitas vezes calado. Gente, esse cordel dele é lindo, eu vou colocar no final para vocês assistirem, ouvirem, tá bem? Guarda aí, espera um pouquinho no final. Olha lá. A importância, né, da sensibilidade, do autoconhecimento como fonte de inspirações para nós, né, professores, para gestores de escola, para toda a comunidade escolar, né? Então, o que diz aqui? Que a gente precisa chamar a atenção da importância, né, de se trabalhar com a questão das emoções. Olha lá o que a Leila frisou tanto na primeira palestra, né? Por quê? É importante estarmos bem conosco, né? Estar bem consigo mesmo é estar bem com o outro. E a comunidade escolar é uma sociedade que nos coloca conectados, né? Não só com os alunos, né? Com os pais, né? Com a comunidade que mora perto da escola. Então, olha lá, e o professor que está bem interiormente é capaz de coisas incríveis, né? É capaz de descobertas maravilhosas. E como é que eu posso estar de bem comigo mesmo? Buscando novas ferramentas, tá? Por isso que essa questão da pós, do coaching educacional, que a Mara comentou, traz muitas ferramentas de autodesenvolvimento, autoconsciência, né? Autoconhecimento vai ser trabalhado durante quase todas as disciplinas ali da pós de coaching educacional, tá bem? Olha lá. Antes da gente, às vezes, parar para pensar nessa questão da proposta do autoconhecimento, né, de parar para analisar os nossos sentimentos, de querer desenvolver a inteligência emocional, pode ser que várias questões ao nosso redor tenham passadas despercebidas, né? E começar pela jornada das emoções é o primeiro passo para o autoconhecimento. Por isso que a Leila estava lá na primeira palestra. Então, desenvolver autoconhecimento precisa começar pela jornada das emoções. Reconhecer todas as emoções que passam, né, por nós durante o dia, né? E são muitas emoções. E para o autoconhecimento, o que é importante, tá? Que a gente faça uma viagem para dentro, que a gente consiga olhar para dentro, né? A segunda professora, disse assim, lá no processo do coaching, né? Andreine, ela disse assim, tive que virar o dedo e olhar para mim. Olha lá, olhar para dentro, né? É lá que repousam as nossas verdades. E eu gosto muito dessa frase que o Santo Agostinho disse, né? Que às vezes a gente quer viajar para lugares maravilhosos, né? Para altas montanhas, as ondas do mar, só que muitas vezes passa despercebido, né, as maravilhas que nós temos dentro de nós, as nossas competências e as nossas capacidades. Então, às vezes, antes de fazer uma excursão, né, para conhecer um lugar fora lindo, que a gente entre nessa excursão interna, tá? Que a gente se volte para essa viagem para dentro de nós. Muitas vezes a gente vai vivendo no automático, as coisas vão acontecendo, né? E a gente deixa
de desligar esse piloto automático um pouquinho e fazer algumas escolhas que sejam escolhas para nós mesmos, tá? A gente precisa começar essa jornada de olhar para dentro, né? E como a professora Andreine disse, um olhar de sensibilidade, um olhar de carinho, um olhar de aprovação, tá? As críticas a gente já recebe, né? Às vezes no mundo do trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social. Então, olhar para nós mesmos, tá? Com um olhar de sensibilidade, tá? Um olhar de aprovação, um olhar de carinho. Para sair um pouquinho dessa questão do piloto automático, o que é importante, tá? A gente diminuir um pouquinho a nossa frequência, o nosso ruído mental, os nossos diálogos internos, tá? Nós precisamos um pouquinho silenciar a nossa mente para poder fazer escolhas que sejam importantes para o nosso desenvolvimento, tá? Mas olha só, trouxe uma técnica para vocês. Fiquem atentos a essa técnica da esfera do silêncio, gente. Praticar a esfera do silêncio é top, é fenomenal, tá? Precisa ser praticada no mínimo 21 dias corridos para que se torne hábito, né? Então, se você quer uma mudança de comportamento, se você quer que alguma ação se torne hábito, o que a gente tem que aprender? Que precisa ser repetido 21 dias. Então, olha lá, como é que funciona essa questão da esfera do silêncio? Ela diz assim, que nós temos 3 etapas, tá? Que consiste em permanecer os primeiros 60 minutos depois de acordar em silêncio. Nossa, como é que é o seu acordar, né? É celular tocando, o marido já falando que tá saindo, as crianças tendo que acordar as crianças, né? Às vezes você vai ter que se organizar ali, mas permanecer os primeiros 60 minutos em silêncio. Na primeira etapa, diz o seguinte: os primeiros 30 minutos, você deve escrever suas metas de médio, de curto, de médio e de longo prazo, tá bom? Ainda dentro desses 30 minutos, tirar 10 minutinhos para rever as metas que você escreveu no dia anterior, tá? Então, 30 minutos dedicado às metas. Escreva as metas, não só pense nas metas, tá bom? Na segunda etapa, de 20 minutos, sugere-se que você faça uma leitura que estimule a sua criatividade, que estimule a sua imaginação, ou seja, 20 minutos dedicado a um aprendizado novo. E a terceira etapa, que é a última etapa, é a etapa do Mindfulness. A professora Leila também falou do Mindfulness. A gente vai falar hoje mais um pouquinho sobre ele, tá? Que é tirar 10 minutos para a prática de atenção plena, meditação, tá? Ou entrar em contato com a espiritualidade. Gente, muito importante para o autoconhecimento desenvolver técnicas que diminuam um pouquinho, né, essa questão do nosso diálogo interno. O que é o diálogo interno? A professora está aqui fazendo a palestra e você está ali pensando, nossa, a hora que terminar a palestra, eu tenho que tirar a roupa da máquina, estender lá fora, tenho que ir lá cobrir o filho que está deitado, ainda tenho que corrigir uma prova. Ou seja, a nossa mente ela não para, né? Ela é atribulada. Para o autoconhecimento, ele diz um pouquinho, olha, dá uma diminuída. Às vezes a gente precisa silenciar um pouquinho a mente, tá? Para focar em algo que seja direcionado de novo para nós, para o nosso autodesenvolvimento, tá? Quero ver vocês praticarem, legal? Olha lá. Podemos estabelecer uma ligação de qualidade entre nós mesmos, né? Olhar para nós a partir de um olhar mais sensível. Gosto muito dessa frase também que diz o seguinte: nada esplêndido jamais foi alcançado, exceto por aqueles que ousaram crer que alguma coisa que havia dentro deles era maior que as circunstâncias ao seu redor. Então, o que essa frase aqui ela me traz? Essa questão da autorresponsabilidade, que a Andreine falou bastante, tá? Assumir a autorresponsabilidade, o comando, tá? Da nossa vida, do nosso desenvolvimento, tá bem? É bem importante
ampliar o nosso canal de visão, sair da bolha, né? Nos mexermos, sairmos da zona de conforto, passarmos pela zona de aprendizagem e aí nos estabilizarmos ali na questão da zona mágica, né? A zona mágica onde as coisas maravilhosas acontecem. Legal? Olha só. A saída está por dentro. Por que eu preciso fazer essa reflexão? É mais fácil decidir algo quando nós sabemos quem somos, né? Foi uma das primeiras perguntas da palestra da professora Leila. Quem você é, né? Quem você pensa que é. Então, para tomarmos decisões assertivas, precisamos saber quem somos. Quem verdadeiramente você é? Vou passar um videozinho agora. Pode ser que vocês estranhem, porque eu tirei de uma palestra, tem um programinha que fala da beleza direcionado para as mulheres, tá? Então tem ali a Isabela, que ela é, né, repórter, e tem ali uma especialista em comportamento, tá bom? Trabalho com ela em outro instituto aí, é bem bacana, mas não estranhe não que eles estão ali num salão de beleza, porque é um programa que é voltado para as mulheres. Mas olha só o que ela fala sobre autoconhecimento, tá bom? É a Viviane Lauren, a especialista. Vamos dar uma olhadinha? Fiquem atentos lá. Hoje tem uma tarde mais. Nós vamos conversar com uma especialista em comportamento humano, Viviane Lauren. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês, Isabela. Nossa, a gente tem muito para conversar, não é? Bastante coisa. Além da parte estética, dentro, como é que você cuida? Eu me preocupo muito com o autoconhecimento, eu sempre busco autoconhecimento, autoconsciência. Ter muita consciência do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente faz. Esse autoconhecimento que a gente desenvolve ao longo do tempo faz com que a gente tome decisões mais centradas, eu acho mais direcionadas, mais alinhadas aos nossos valores, né? Hoje em dia a gente está muito para fora da gente, né, Isabela? A vida coloca a gente sempre para fora. Então muitas vezes eu vejo a pessoa ter muita dificuldade, eu mesmo passei muito por isso, em tomar decisões, né? Falar assim, será que eu faço isso? Será que eu vou por esse caminho? Se eu vou por outro caminho? Né? As pessoas estão muito perdidas porque o poder de reflexão está cada vez menor. Eu acredito muito que as pessoas refletem pouco sobre a sua própria história, sobre o seu próprio ser, né? Depois acaba decidindo no automático, ou por uma decisão externa, ou porque a maioria, a massa faz isso, eu também vou fazer. Então, por aí eu não acredito, Isabela, em dom, nem em sorte, né? Nem em destino. Isso é meu destino. Não, eu acredito em empenho, dedicação, resiliência, capacidade que você tem de lidar com você mesmo. Repete isso, Vivi, agora olhando para aquela câmera ali, para quem está nos acompanhando e às vezes acha que não consegue avançar, não consegue progredir na vida, como você falou, porque é sorte, né? Eu escuto muito isso, porque eu não tenho sorte, porque o fulano tem um dom, né? Essa pessoa é destino meu ser assim. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem dedicação no que a gente quer fazer, empenho e muita resiliência, né? Quanto mais você trabalhar isso em você, quanto mais afinco você tiver, quanto mais carinho você tiver em solucionar os seus problemas, quanto mais você colocar a sua vida nas suas mãos, né? Não terceirizar problema, nem se vitimizar, nem culpar o outro, né? A gente vê muitas pessoas imaturas, né? Eu digo que idade não tem a ver com cronologia, tem a ver com capacidade de lidar com você mesmo, maturidade está muito a ver com isso. Olha lá, né? Olha só o que ela falou. Tomar a vida nas nossas mãos, tá? Quanto é importante o autoconhecimento para tomar decisões assertivas. Maturidade, tá? Quando ela fala de maturidade aí, que nem ela disse, não é cronológica, não é a idade, maturidade emocional, tá? Olha lá, o que você pensa que é capaz de fazer, né?
É importante refletir sobre os nossos pensamentos, nossas crenças, né? Sobre o nosso mindset, que a Leila falou, a Andreine também falou sobre mindset, né? Não dá para viver à mercê de crenças erradas e pensamentos limitantes, né? Se a gente faz isso, é como se a gente estivesse preso dentro de nós mesmos. E é importante buscar quais serão as nossas crenças, né? A crença que você carrega dentro de você e que de repente vem te atrapalhando. Também é importante identificar que às vezes a gente carrega nossas crenças ou até está carregando crenças dos outros, tá? A gente compra como verdades algumas situações que nem são validadas para minha situação de vida. Então, o que é importante ali, né? Observar que o nosso cérebro acredita nas histórias que nós contamos para ele. Quando a gente nasce, quando a gente é pequenininho, que está começando a se desenvolver, a gente é preenchido por várias informações e dentro dessas informações surgem algumas crenças e as crenças só tem de dois tipos. Ou elas são limitantes, tá? Ou elas são propulsoras, elas nos levam adiante. E às vezes a gente acaba se agarrando em algumas crenças limitantes e deixa, né? Perde aquela espontaneidade que a gente tinha quando criança, deixa de levar nossos sonhos em frente. E não posso correr o risco de chegar lá na minha idade, né, madura cronologicamente e olhar, né, como aquela imagem diz ali, pedir perdão, né, por ter tido medo e não ter vivido a vida que aquela criança tinha sonhado, aquela criança interna, né? Todos nós temos aquela criança viva dentro de nós, tá bom? Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa criança interna? Aumenta o som aí do seu áudio e vamos ouvir. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela te reconheceria? Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela te reconheceria? A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou, mas não se reconheceu. A criança que foi um dia hoje veio me visitar, igual mentira por aí que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar e levo a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo? Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem te
disse não há de existir? Quem disse não há de existir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. Legal, né, gente? Essa mensagem espero que fique para vocês refletirem, tá? Falar um pouquinho de mindset, tá? Mindset, a Andreine falou, a Leila falou, é a nossa forma de pensar. Só existem 2 tipos de mentalidade, tá? Mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode, sim, programar o nosso cérebro e usar todo o potencial que nós temos a nosso favor, tá? Então, observem ali na imagem que tipo de mentalidade pode ser que você tenha de acordo com as frases que você pode estar acostumando a falar. Uma dica, tem vários links aí, tá? Que vocês podem fazer pesquisa de mindset, de qual é o seu. Mas o que é importante? Lá na pós de coaching educacional, a gente tem aula só de mindset, um conteúdo exclusivo, com teste mega validado, tá bom? Para você descobrir qual é o tipo da sua mente, tá? Olha lá, todos nós temos crenças que nos movem e crenças que nos limitam. O que eu preciso identificar? Quais são essas crenças que me paralisam, tá? Quando eu identifico essas crenças que me paralisam, aí eu consigo fazer uma mudança de crença para que eu atinja, tá, resultados mais assertivos. E olha lá, como é que eu posso fazer para mudar uma crença? Primeiro, desenvolvimento de autoconhecimento e autoconsciência. Qual é a crença que me paralisa, que está me trazendo o resultado indesejado? A partir desse momento que eu consigo identificar, que eu consigo entender na minha história quando surgiu uma crença, eu consigo ressignificar. E o que é ressignificar? Olhar com outros olhos, tá? Não adianta eu querer uma mudança de comportamento e só querer mudar o resultado. Não. A partir do momento em que eu entendo neurologicamente como é que funciona uma crença, eu consigo ir para o estado da emoção, no momento em que aquela crença foi criada, e ressignificar aquele momento, tá bom? Quais são os seus pontos mais fortes e os pontos mais vulneráveis, e usar estratégias corretas para alavancar o nosso potencial. Gente, ressignificar crença, na pós-graduação de coaching educacional, você vai conseguir encontrar ferramentas, estratégias, inclusive aproveitar a aula para ressignificar algumas crenças, tá bom? Vale bastante a pena. Se você está ouvindo aqui a nossa palestra, tá? E você é um gestor escolar, trabalha na coordenação, então vai aqui uma dica importante, né? Motivos para a liderança estimular o autoconhecimento, tá? Um deles que é autoconhecimento traz inteligência emocional. E se o profissional, né, o professor, lidar melhor com as situações desafiadoras, saber lidar melhor com as emoções, o que ele vai demonstrar? Maturidade, tá bom? O autoconhecimento permite uma produtividade saudável da tua equipe, do teu time, tá? Então, nos momentos do dia a dia, dá para tornar o professor, a tua equipe mais produtiva, para otimizar o seu dia de trabalho através das técnicas de autoconhecimento, tá? Autoconhecimento traz motivação para o teu professor, motivação para a tua equipe da escola, tá? Da comunidade escolar como um todo, né? E os professores podem buscar um significado melhor naquilo que eles estão fazendo, né? Fazer com amor, tá? Ensinar amando os alunos, amando a escola, amando a aprendizagem, tá bom? Então, se você é gestor escolar, invista no autoconhecimento da sua equipe, tá bom? O desenvolvimento para a escola e o resultado dos alunos vai ser outro. Ao trabalhar o professor, né, em diferentes dimensões, né, o professor vai ter a oportunidade de reverberar esse conhecimento para além do profissional, tá? Para além da sala de aula.
Então, estudantes, os colegas de profissão e até a família vai conseguir observar um profissional diferente, uma pessoa diferente, tá bom? Como a Andreine disse, quando eu fiz o coaching, botei meu marido para fazer coaching também, tá? Ainda bem que ele entrou na minha vibe, a Leila também falou, né? Meu marido também foi fazendo todos os cursos de desenvolvimento, né? Que eu pude. Às vezes eu baixava um vídeo que falava de autodesenvolvimento, de coaching, de autoconhecimento, botava ele aqui. Quando eu queria testar minhas técnicas, né? De programação neurolinguística, de coaching, usava o marido aqui para poder testar, tá bem? É bem bacana. A Mara tá aqui na telinha, é isso, Mara? Olha lá. Estou aqui, prof. Tenho quanto tempo, só para eu entender aqui? Mais 5 minutinhos, pode ser? Ai, isso tá bom, eu vou pôr pelo menos pra... olha lá. Essa questão da autopercepção, que é bem bacana, tá? Percebemos quem somos e que imagem a gente está transmitindo, tá bem? Olhar para dentro e perceber que nós somos importantes, tá? Precisamos reconhecer nossas habilidades validadas, temos importância em vários contextos, em vários papéis que nós assumimos, tá? Papel de mãe, papel de filha, papel de esposa, papel de professora. Então, olhar para dentro e perceber, né, que somos importantes nos diversos papéis que nós assumimos, tá? Olha lá, mudar, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. Olha lá, tudo começando daqui de dentro, tá? E a nossa cabeça, né? Na nossa cabeça existe uma máquina fantástica que pode nos ajudar a mudar, desenvolvendo através do nosso mindset, tá bem? Não podemos negligenciar os aspectos, tá? Do autoconhecimento. Não dá para negligenciar, só estudar, só nos desenvolvermos nas outras áreas, tá bom? Até a Leila disse, eu sou cientista e fui fazer coaching. Coaching, né? Dentro dos parâmetros que são saudáveis, né? Que são validados. Dá para ser cientista e ser formado em coaching. Legal? Então, precisamos trabalhar essa questão da formação do docente para... com as questões relacionadas ao equilíbrio orgânico, né, mental e espiritual, tá? O autoconhecimento pode levar o professor para uma tarefa de aprender e de ensinar, promovendo, né, a integração entre o saber e o ser, tá? Vamos desenvolver nossos alunos, nossas crianças, né, na questão de saber e de ser, tá? Com esses desafios desde o século XX, né, o professor tem que desenvolver uma extraordinária capacidade mental e emocional. Olha só, como não desenvolver? Às vezes o professor se sente vulnerável, exposto a algumas sensações negativas, que acabam se traduzindo em alguns distúrbios físicos, emocionais, psicológicos, né? A gente tem ouvido aí questões da síndrome do pânico, depressão, né? O mal do século, as crises de ansiedade. Então precisamos estar cuidando dos cuidadores, né? Como já foi dito aqui antes, tá bom? Volto a falar, não dá para negligenciar, autoconhecimento envolve educação, tá? Não podemos perder referenciais de conduta ética, relativizando os conceitos de certo e errado, tá bom? Olha só. O modelo educativo necessita escolher a busca pela promoção do autocuidado e do autoconhecimento. Como é que dá para desenvolver autocuidado, né? Tem aqui 9 dicas aqui, mas o que eu vou dizer para vocês de mais profundo, a meditação, o mindfulness, tá bom? Você parar no momento para você. Então, busque aí um momento de fazer um relaxamento, busque pelo menos ali 10 minutinhos, 20 minutinhos, mas tire esse tempo de desacelerar a mente, tá bom? Olha lá. Na prática, né, da atividade pedagógica, os professores encontram dificuldades, às vezes, de lidarem consigo mesmo. A gente até diz assim, poxa, nem eu estou me suportando hoje, como é que o teu aluno vai te suportar, então, em sala de aula? Então, precisamos, né, refletir sobre as nossas práticas profissionais, tá?
e pessoais a partir da compreensão da origem das nossas emoções. Olha a importância aqui de identificar pelo menos a questão das emoções que passam por nós durante o dia, tá bem? Precisamos formar profissionais, né? Professores profissionais críticos, reflexivos, que dê tempo para parar e para pensar, tá? Reforçando essa necessidade da reflexão, tá? A crise existencial do ser humano está visível na insatisfação pessoal. O estresse, as crises depressivas estão cada vez mais frequentes. Por isso, é a questão da prática do mindfulness, desacelerar a nossa mente, tá? Precisamos, em algum momento, parar e observar o que os nossos pensamentos estão nos trazendo, tá bem? De que forma estamos traduzindo esses pensamentos em ações e resultados. O profissional docente precisa construir novas teorias e novos modelos para enfrentar os problemas, tá? A autoeducação pode nos tornar capazes de ações coerentes. Lembra lá? Coerência, né? Que a professora Andreini falou. Nos tornar mais coerente com os valores e objetivos, né, de toda a nossa sociedade. Como é que eu posso me tornar coerente? Através da congruência, né? Alinhar consciente e inconsciente. Quando os dois estão alinhados, eu consigo ser congruente e tomar decisões coerentes com o profissional e com o tipo de pessoa que eu quero ser. Congruência entre consciente e inconsciente, onde é que você vai ver? Na pós, tá? De coaching educacional, a gente trabalha essa questão da congruência lá. Legal? Os princípios da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto. Encontramos o autoconhecimento, que é o aprender a ser, né? Então, de novo, fala aqui do professor reflexivo, tá? Que precisa buscar o próprio aprimoramento, conhecer-se para perseguir os objetivos e vencer os seus desafios, tá? Tornando-se, né, capazes, críticos e autônomos, tá? Podendo escrever a própria história, né? A Viviane Lauren falou lá no vídeo dela, tomar a nossa vida nas nossas mãos, tá bem? A modificação profunda dos quadros tradicionais da existência humana é um dever que nós temos que ter em compreender melhor o outro e melhor o mundo. A professora Andreini falou da questão da empatia. Eu só consigo ter empatia a partir do momento que eu me conheço o que me leva a alguns comportamentos, assim eu consigo entender o comportamento do outro, tá bom? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte de um todo. Não dá para conhecer, querer entender o motivo do outro, se eu primeiro não conheço os meus motivos, tá? Cuidado com o ego, né? Essa questão do ego. Precisamos perceber que as pessoas têm pontos de vista diferentes, que a gente chama na neurociência de mapas mentais diferentes. E daí desenvolver o respeito pela maneira do outro ser e de agir. Não preciso concordar com o outro, mas preciso respeitar. Preciso sentir alegria e satisfação pelo que eu conquistei, pelas pedras que eu consegui transformar em diamantes, tá? Trabalhar essa questão da autoaceitação, o meu olhar com carinho para mim mesmo, tá? E comparecer-se única e exclusivamente a você, né? Estar comprometido com você. O autoconhecimento vai trazer sensibilidade da capacidade de amar e nós enxergarmos a beleza de sermos educadores. Porque nós queremos ser lembrados e reconhecidos como alguém que foi capaz de se amar, de amar a educação, a escola e os alunos, tá bom? Seja você mesmo, estou caminhando para o final, tá? Todos os outros já existem, tá? E o segredo, eu gosto desse recadinho do Chapeleiro Maluco. O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. Se cerque de pessoas que te validam, tá? A maior parte das pessoas são felizes quando suas mentes decidem ser felizes, tá bom? E olha lá, a hora que vocês terminarem o coach, olha a telinha que a Andreini falou. Alguém vai dizer assim, poxa, você tá diferente? E você vai dizer, claro, eu tô fazendo coach educacional lá no Rema, legal?
trecho do cordel é para finalizar, que eu disse do professor que desenvolveu-se lá no autoconhecimento, voltou a escrever, fez um cordel, os desafios do professor em tempos de pandemia e a importância do autocuidado, tá? Vamos ouvir? E aí vai ser o finalzinho. Beijos, viu? Olha lá. Trecho do cordel: os desafios do professor em tempos de pandemia e a importância do autocuidado. Tem uma íntima ligação do que o professor sente com o momento que vivemos, pois é tudo diferente. Em tempos de pandemia que abalam a nossa alegria, tudo ocorreu de repente. Com o socioemocional quase sempre revirado, o valente educador tem ficado atribulado. Tem feito de tudo um pouco, tem vivido no sufoco e muitas vezes calado. Cobranças de toda parte se dirigem ao professor, que com a cabeça erguida demonstra o seu valor. Nunca se dá por vencido, é ousado atrevido, é de fato um sonhador. A aula foi transferida para a sala de estar. O modelo agora é outro, tivemos que adaptar. Por vezes aulas gravadas, remotas, mas planejadas, outras formas de ensinar. Estimado professor, adorável professora, vocês são a esperança de uma nação promissora, depositando uma semente, crendo muito firmemente na escola transformadora. Escrito pelo professor José Gilson Lopes Franco. Legal, professor. Pessoal, gratidão por estar aqui, tá? Alguém ali perguntou no chat, como é que eu trabalho autodesenvolvimento, autoconhecimento com a minha equipe? Tá cheinho de ferramenta, tá? Na pós de coaching educacional, muitas ferramentas. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!